enfrenta a elecciones para renovar el Parlamento. Las fuerzas políticas se presentan divididas en dos bloques. Por un lado, la oposición de centro-derecha, formada por los partidos demócrata, cristiano y nacional. Por el otro, los partidos de izquierda, agrupados en la Unidad Popular, que apoyan un parlamento para Salvador Allende. Então, nós decidimos realizar aqui em São Paulo e em Brasília duas atividades com o mesmo título, ainda que com mesas diferentes, para marcar os 40 anos do golpe no Chile, né? No caso de Brasília, a gente convidou o Ricardo Azevedo, que estava lá também à época, para fazer um relato do governo da Unidade Popular, do ocorrido no golpe, e a partir daí a gente fazer uma discussão sobre o que tem de relevante, de atual, na experiência do governo Salvador Allende e daqueles episódios na realidade atual latino-americana. E no caso aqui de São Paulo, nós convidamos o professor Emir Sader, que vocês conhecem, e a ideia é a mesma dinâmica, ou seja, na verdade nós vamos passar a palavra para que ele faça uma exposição que vai misturar certamente um pouco de relato daquela época e um pouco de análise, né, a posteriori daqueles fatos, da experiência do governo da Unidade Popular e do golpe 40 anos depois. Antes de passar a palavra para o Emir, tem dois materiais aqui para que ao final as pessoas possam levar. Um é um resumo feito pela Terra, que é da equipe da Secretaria de Relações Internacionais, sobre as eleições no Chile deste ano, né? É um resumo básico, com as informações bem condensadas, bem interessante. E esse outro material aqui, daqui a uns 40 anos vai ser uma relíquia, mas por enquanto não é. É um material que nós produzimos por ocasião do 20º aniversário do golpe. Foi produzido pelo Diretório Regional do PT de São Paulo e pelo Diretório Municipal do PT de São Paulo. Na verdade, é um caderninho com um texto escrito pelo Rui Mauro Marini, chamado 1970-73, Duas Estratégias no Processo Chileno. Nós publicamos exatamente por ocasião do 20º aniversário, e foi um debate no qual o Emílio esteve, inclusive. Nem sei se ele lembra, foi na sede do Diretório Municipal do PT, lá próximo da Consolação. Mas isso é para, após a atividade, quem quiser pegar exemplares, fica à vontade. O pessoal da Fundação Perseu Abramo vai gravar, não está sendo transmitido, vai gravar e amanhã ou segunda-feira, uma questão de tempo, vai ser disponibilizado o link na internet, de maneira que o que vai ser feito aqui vai poder ser assistido por mais pessoas. Tá bem? Então, sem mais delongas, Emílio com a palavra. Bom, vocês sabem que 4 de setembro é o aniversário da eleição do Allende, 43 anos, 1970, e é ao mesmo tempo 40 anos da última manifestação. A maior manifestação e a mais triste de todas, né? Uma semana antes do golpe, porque tinha gente que não acabava mais e não teve discurso. O Allende acenava na janelinha dele assim, nada mais, não tinha o que falar. E tinha o famoso cartaz glorioso e combativo, eis um governo de mierda, pelos mil governos. Essa imagem final ali, né? Bom, eu me lembro que a gente estava em pleno Médici aqui, chegou o Antônio de Barros Castro do Chile e falou: o Allende vai ganhar, né? Socialismo, né? E de fato ganhou, mas ganhou. Na história do Chile dá para pensar aquilo. No marco da América Latina, nem pensar. A América Latina estava entre a Revolução Cubana, o nacionalismo do Velasco Alvarado e a ditadura brasileira. Essa era a disputa dos modelos que estavam sendo disputados ali naquele momento, né? De repente aparece essa história. Que no Chile foi possível pela trajetória institucional chilena. Dois elementos são importantes. Primeiro, que o Chile teve continuidade democrática, institucional democrática, digamos, em processo eleitoral, de 1830 até 73. Duas vezes teve ruptura. Uma vez nos anos 20, teve uma ruptura curta lá, de militar, que depois foi presidente do Banhes, e em 1991, no século passado, no século anterior, 19, teve um presidente que se suicidou. Bom, foi derrubado, foi para a Embaixada Americana, tá, se deu no final, o Bom Maceba, mas foi deposto pelo Parlamento, coisa suave, né? Então, e mesmo com o governo do Allende andando, a gente via o aniversário da independência, era sem cerco nenhum.
organizando as Forças Armadas, uma coisa assim, uma ideia da institucionalidade, da identificação, que era enorme, e tem essa tradição de que quem ganhava levava, né? Do mesmo jeito que no Brasil a gente falava, não, o Brasil não vai ter golpe, depois chegava no Chile, não, o Brasil não vai ter golpe, tá? Só que lá tinha um negócio significativo por trás, né? A ponto que o Allende ganhou, levou muito condicionado, levou um marco complicado. Primeiro porque ele teve 36% dos votos e precisava do referendo do Congresso. Então já por aí teve um acordo político que fez com que ele tivesse que aceitar certas normas, uma delas, que era mais estratégica, ele tem que aceitar as promoções regulares das Forças Armadas. Ele não pôde fazer o que o Evo fez na Bolívia, por exemplo. Ele não resolve, mas adia o problema. O Evo pegou aquela história de que os militares tinham devolvido para os Estados Unidos, entregue para os Estados Unidos, foguetes que o governo anterior tinha comprado da China, né? Aquilo com traição, tá, e descabeçou. Você não ganha, mas você adia. Quando, mesmo nesse marco de conversa, de compromisso, teve a situação de que o comandante-chefe das Forças Armadas do Chile tinha sido nomeado pelo Frei, Eduardo Frei, democrata cristão. Entre a eleição e a posse do Allende, ele foi assassinado. E a ideia era de imputar o milho, imputar o guerrilheiro. Bom, agora começou uma coisa desordenada. E os próprios serviços de segurança do milho descobriram que era a extrema-direita que tinha feito. O Pinochet, na biografia dele, ele falou que naquela hora todos eles foram para baixo da cama. Falaram, bom, agora não descobriram, vamos descabeçar. Mas o Allende cumpriu o rito institucional, era um acordo com a democracia cristã, para ter os votos da democracia cristã, porque foi assim, foi 36, 34, 30, em segundo lugar a direita conservadora, Alessandro, em terceiro lugar a democracia cristã. Então, era muito um terço, não era uma coisa só de direita e esquerda. Então, ele aceitou aquele marco, que era o marco que ele tinha. E aí foi um espaço institucional complicado. Como outro elemento moderador que a democracia chilena, muito canalha, se considerar meio europeia, tinha, que o presidente tinha 6 anos de mandato, mas o parlamento era eleito na metade do mandato. Então você não conseguia nem renovar na hora que você tinha muito voto. No meio do mandato, o Frei, que o Frei ainda estava mais ou menos, foi eleito no Congresso. Olha, foi eleito 3 anos depois, ele ficou com o mesmo parlamento anterior. 3 anos depois, no ano do golpe, teve eleição parlamentar, ele já estava meio declinando. Então era uma coisa assim que não dá para fazer uma mudança radical. O presidente, no meio do mandato, já está meio variado, meio desgastado. Então era um troço muito intrincado. Ele foi meio cercado pela mídia, pelos Estados Unidos, né, tem a famosa conversa do proprietário do jornal Mercúrio, Edwards, com o Nixon, na casa, no salão oval. E com o Kissinger, a famosa frase, ele falou: temos que salvar os chilenos das suas loucuras. Os caras têm se desvaído do outro lado, vamos salvá-los. Até o momento desvaíram. Então tinha o cerco internacional, que era pesado, e tinha o cerco institucional, que era judiciário, parlamento e forças armadas. Então não era difícil prognosticar que ia ter problemas, né? Agora, dentro desse quadro todo, tinha um projeto que era super radical, agora na época a gente considerasse reformista, né? Que era expropriar os 150 maiores conglomerados econômicos do Chile. A primeira discussão era 400, não, baixando, então está concedendo, não sei o que lá, e pegar os 150 maiores conglomerados econômicos do Chile e nacionalizar, quer dizer, expropriar a burguesia. Era acabar com um grande capital chileno, uma economia que não era tão forte e tal, além do mais estava acompanhado, era expropriar o cobre, telecomunicações, na verdade era descabeçar, dizia uma radicalidade estupenda, né? Com 36% dos votos. Como é que se faz uma parada dessa, né? Aquilo que poderia ser o desequilibrador teria sido ganhar o setor da democracia cristã. Porque o candidato democrata cristão foi tão radical quanto o Allende na campanha eleitoral. Era um setor de esquerda, né? Ele ficou em terceiro lugar, mas representava um setor que tinha uma linguagem das capitais. Hoje meu irmão estava brincando, conversando com o Ricardo Azevedo, ele estava aqui, foi para lá. Quando teve uma divisão no grupo do Mato, que era um setor católico de esquerda,
O setor moderado chamava Mapo Operário Camponês. A linguagem era desvairada. A própria democracia cristã tinha uma linguagem, não aceitamos socialismo comunitário, socialismo não sei o quê. Não é que fosse hegemônica a ideia de socialismo, mas tinha uma virada à esquerda ali significativa. Só que a coesão interna da democracia cristã primou. Então, se ganhou um setor muito minúsculo, a esquerda cristã, Chonchó, alguns caras assim, e ali o governo passou a governar com a oposição majoritária praticamente intocada. A direita continuou firme e a democracia cristã perdeu poucos quadros. Ali poderia ser um momento em que se conseguisse desequilibrar para um sistema parlamentar, político, institucional. Não deu. Houve durante um tempo, um presidente menos ruim da democracia cristã, que a gente achava um horror, foi Telma, depois foi derrubado, e veio o Patrício Alves, que depois foi o primeiro presidente, que é o cara que participou ativamente da articulação golpista. Então, toda a discussão do governo do Allende era avançar ou consolidar. O PC estava com a ideia, ninguém se atrevia a falar que não podia ser socialista do programa. Porque era uma traição aí às bandeiras históricas da esquerda. Posteriormente, Tomás Mullian, que era um cara de esquerda, intelectual de esquerda, numa entrevista longa que a gente fez com ele para a revista de Claxos, ele falou, olha, o erro ali foi não ter repensado se não era para ser uma etapa democrática avançada, sei lá o quê. Para reformular a plataforma e tentar ganhar outros setores. Porque é negócio, se você ganha aqui o programa, vai expropriar 150 mil com 36% dos votos. Ou você trai, ou você vai contra a maioria, né? Então, para imaginar, na eleição de 73, a parlamentar, foi a última tentativa da direita de dar um golpe branco, ter 2/3 do voto. Não teve. Mas a Unidade Popular subiu de 36 a 44, que já era uma façanha de desabastecimento, com cerco, terrorismo, com greve de caminhoneiros, tá? Já era uma façanha extraordinária. Foi o máximo que conseguiu, quer dizer, um programa socialista. Cada vez que não chegou a haver mas houve expropriação do cobre, uma coisa muito hábil do Allende, ele fez uma teoria lá, demonstrando que o cobre chileno, o cobre norte-americano Chile, tinha ganho uma proporção de lucro acima da média internacional. Então fez um cálculo total e falava, chegava um cálculo mágico de que o que devia se pagar para vocês já ganharam com sobrelucros, então é de graça. Então, até a direita votou a favor, foi a zero, né? Só que não me chamava a atenção, olha, cuidado, hein, porque lá no norte eles vão começar a conspirar contra, né? Era uma comprovação do caminho pacífico. Ele é um cara pacifista, todos. O Che passou uma vez por lá e deu um livro para ele, falou, companheiro, temos os objetivos comuns, mas com métodos radicalmente diferentes. Mas e ali era uma confirmação que você consegue persuadir que o cobre é o pão do Chile, que é fundamental ser chileno, e a direita votou naquilo, que é uma coisa assim. Mas aí foi a única coisa que se conseguiu, não conseguiu nacionalizar mais nada. Quando começou o processo de sabotagem econômica, do local do grande empresariado, os trabalhadores tomavam uma fábrica e punham a fábrica para funcionar. Aí no Congresso se decretava o impeachment do ministro do Interior, que era uma coisa que aconteceu 7, 8, 10, 15 vezes, né? Porque não tinha nem quem nomear ministro do Interior, porque tinha esse poder de... Porque o Congresso decidia que tinha que ser desalojado os trabalhadores. O Allende não desalojava, o ministro caía, né? Então, uma coisa terminável, né? Tinha uma brincadeira na imprensa, porque não tinha mais nome para o ministério, porque em cada fábrica os caras decretavam. Mas isso foi o máximo que se conseguiu naquele marco lá, né? No primeiro ano, foi a reativação econômica tradicional, Pedro Augusto, de economia, estilo CEPAL e tal. Depois, no fim do primeiro ano, começou já a engasgar. Em parte pelo desabastecimento, porque houve congelamento de preço, que tem um efeito de curto prazo, depois o empresariado começa a não produzir mais ou produzir e vender para o mercado negro. Então começou a dar os baratos, coincidiu também com a ida do Fidel lá, uma festa, não sei, vai dizer que ficou 5 anos, né? Ficou 2 meses, mas falava todo dia, para tudo quanto é lado, tá? Não me lembro que a última manifestação dele no Estádio Nacional, naquele mesmo dia, as mulheres democráticas cristãs fizeram a primeira manifestação. Aí começou já a dar uma virada, que no segundo e terceiro ano foi isso, foi desabastecimento.
desabastecimento total, né? Qualquer fila, a gente entrava na fila sem saber o que era, porque faltava tudo, qualquer fósforo ótimo, macarrão ótimo. O governo fazia cestas básicas para distribuir para os setores organizados, mas não tinha abastecimento suficiente para isso. Então eles sabotavam e, claro, sobrava para o governo. Eles deixavam de produzir, vendiam no mercado negro, classe média alta, burguesia, tá, e faltava, né? Então é duplamente favorável a eles, né? Foi criando um clima de incerteza no governo. E o governo tinha o Partido Socialista era um partido de esquerda, né? O socialista não pertencia à Internacional, ou pertencia à Internacional mais ou menos, sei lá. Então, ele sempre foi contrário sempre a expressão fundamental era avançar sem trançar, avançar sem conciliar. E os comunistas queriam dar uma consolidada, sem se atrever a dizer que tinha que mudar a plataforma, mas segurar um pouco as coisas. E não tinha, porque o movimento popular também avançava, começou a aparecer, conforme tinha ocupação de fábricas, cordões industriais, que articulavam as fábricas ocupadas, né? E assim por diante. Então era um processo de radicalização, mas ao não conquistar a classe média, a democracia cristã no começo, não se conquistou o substancial da classe média. Era um país tradicional, presença da classe média, que era do Partido Radical antes, depois virou democrata cristão. Funcionários públicos, professores, o que lá, isso foi o Chile foi um país, aquilo que o Engels falou da França, valeria para o Chile, né? Um país laboratório de experiências públicas, né? Porque ele teve movimento operário no fim do século XIX. Depois, em 1920, o secretário-geral do Partido Comunista, Caparro, grande teórico, fundador do comunismo, Partido Comunista chileno e argentino, ao mesmo tempo, candidato a presidente da República, em 1920, né? Depois teve Frente Popular, sem ser a Frente Popular da França, que foi o governo, e a da Espanha, que cruzou com a Guerra Civil, foi antes do governo de Frente Popular. Depois, até mesmo do lado da direita, foi o governo que os Estados Unidos propôs para uma alternativa à Revolução Cubana. Era o governo Eduardo Frei, era Revolução de Liberdade. Era a ideia de que ia fazer as mesmas, sobretudo ia democratizar as relações do campo, porque o medo era a guerrilha. Então era criar uma camada intermediária de proprietários, tá? E o Chile era um modelo acabado. Até nisso ele foi modelado, digamos, só que fracassou, e depois a extrema-direita, que era ligada à tradição família e propriedade, a mesmo do Brasil, soltou um livro chamado Frei de Kerensky chileno, porque é o cara que desatou a transformação no campo, não segurou e depois, deu no que deu, né? Mas eles tinham essa tradição. E o fator fundamental desse aspecto avançado politicamente é que o Chile era a economia primária exportadora, mas não exportava café ou açúcar, exportava minerais, cobre, salitre, etc. Então, uma mudança fundamental. Ao invés de produzir campesinato, produz classe operária mineira. Então, no fim do século XIX, já tinha classe operária mineira no Chile, com aquelas características todas. Quer dizer, onde se produz salitre do cobre, é uma concentração de 100% de operários mineiros, desvinculados um pouco do resto do país, mas ali é o foco fundamental da economia. Então, muito cedo, como se diz lá, o proletariado, a classe operária chilena nasceu antes da burguesia chilena. Ele chegou depois, né? Porque era exploração estrangeira, produzindo trabalhadores mineiros, né? E que era fundamental. Agora, ao mesmo tempo, era fácil parar o país, mas tudo é sangrento, porque parou o país, não tem mais cobre ou salitre para exportar para os Estados Unidos. O famoso massacre da escola de Santa Maria de Iquique, em 1907, era Iquique era um porto do norte que produzia salitre, exportava, e greve, a negociação com os caras do governo, os caras nem desceram do navio, negociavam do navio do porto. Não deu certo, fuzilaram, mataram 3 mil caras, né? O sangue corria. Tem a cantata de Santa Maria de Iquique, acho que é de Grimani, que é cantando essa história toda, né? Então, foi um país de luta de classe muito clara antes, né? Mas, ao mesmo tempo, por exemplo, esses mineiros são separados do resto do país, porque era economia de enclave, né? Naquele lugar, só trabalhador, praticamente, né? Agora, ao mesmo tempo, chegou nos fim dos anos 20, acabou o salitre, desapareceram cidades culturais e cidades fantasmas, porque desabitava tudo e ia para outro lugar. Então, esse lugar é basicamente proletário.
está desarticulado do resto do país. Então a própria relação entre proletariado e classe média tem uma origem complicada desde o começo. Né? Mas teve o governo de Frente Popular nos anos 30, com a participação das duas centrais sindicais, dos partidos legalizados, um avanço extraordinário comparado com os outros. Né? E também o governo Allende foi modelar. É o único governo em toda a história da internacional comunista que propôs o governo de transição pacífica, etc. E tentou levar adiante esse projeto, né? Que era o projeto de construção pacífica de transição ao socialismo, etc., pela via parlamentar. Então era um caso único. Mesmo governos de esquerda, como o socialista na França, não se colocaram esse tema como se colocaram, levaram a sério, assinaram, viram a letra, tá, é isso mesmo, né? Então é um governo que tropeçou com isso, ainda mais com o cerco internacional, né? A viagem do Allende para a Europa, para a União Soviética, foi triste. Nem a Europa já não estava nem nessa, mas nem a União Soviética. Ele tinha ali era o açúcar de Cuba, o armamento de Cuba, né? E um certo amparo do Peru. A força militar acabou não funcionando, mas o resto era cerco mesmo. Né? Nas transformações posteriores na Argentina chegaram a influenciar lá. Não por acaso o ano do golpe no Chile, o ano do golpe no Uruguai também, a situação ia se deteriorando. Né? Estavam todas as gerações de revolucionários, né? os sandinistas, os tomados, eles estavam ali, era muito efervescente, mas a situação interna é uma situação que teria. O Mir tinha razão de dizer, olha, não veio o golpe, só que teve uma posição muito sectária. Não defendeu o governo Allende do começo ao final, até militarmente. Mas não compreendeu de que tinha que explorar a fundo o processo de reformas que estavam ali. Né? O Mir tinha aquele slogan, socialismo não é uma fábrica para o povo, socialismo não é uma fazenda para o povo, são todas, aquela visão que a gente tinha mesmo, socializar tudo. Né? E o Mir não era militarista, mas é claro que estava propugnando a ideia da luta armada. Mas nós que se tinha em conta o Fidel falava, não pressione a Salvador, vai chegar a hora de vocês. Era sempre essa ideia, ele vai esgotar esse processo e depois vai ser. Para não ir muito longe, que vocês conhecem, eu tinha acordado em fim de julho, que eu morava quase da Moneda, né, com os aviões, que era a primeira tentativa de golpe. Depois, ainda tinha povão feito para da Moneda. Né. Setembro, terça-feira, aquela terça-feira, lá já não tinha nada, era tudo secado, preocupado, tá? Tinha o diretor do jornal socialista do governo, não, tinha um Clarim que era de esquerda, que me lembro que alguém falou para ele, cara, companheiro, estão cercando a moeda. E muito socialista falou, com que direito? Tá. Bom, não vou fazer mais histórico, mas aquele 4 de setembro foi o último, uma terça-feira também, era a última manifestação. O Allende já tinha esgotado todas as variáveis, né, possíveis, até mesmo aquela esdrúxula de levar o comando militar para dentro do governo. Né? Tentar cooptá-los, entregando para os próprios militares alguns ministérios civis, transporte, já desesperada de neutralizá-los. Né? A ideia, quando o Allende não fez discurso, é porque já tinha o projeto dele elaborado. Ele convocou, disse que ia convocar, não chegou a convocar, um plebiscito sobre um tema universitário. Ele ia ser derrotado e entregar a presidente da República para o presidente do Senado, que era Eduardo Frei. A ideia de dividir a oposição. Porque, claro, o processo todo estava sendo comandado pelos militares. Mas, tal qual aqui, né, com o mesmo jeito que o Lacerda fez isso, o Frei fez isso com o Pinochet. Né? Ele ligou e falou, olha, estou aqui, qualquer coisa eu estou aqui. Não, esquece. Né? Queimamos todo o registro eleitoral. Várias gerações não vão ter mais eleição. Então, a ideia de que o caminho ia ser aberto pelos militares. Né? O Allende, domingo à noite, ele chamou o Pinochet, que era o comandante-chefe das Forças Armadas, e contou o projeto dele, que era na terça-feira chamar em cadeia nacional um plebiscito, que ele seja derrotado e entregaria o poder civil.
digamos que era uma espécie de capitulação suave para evitar o pior. Aí o Pinochet, que estava no esquema golpista, antecipou. Arrumaram o golpe de segunda-feira, tinha manobras navais, um navio norte-americano lá, que também ajudou a criar o clima. E terça-feira se amanheceu com um golpe e muito dignamente eu vi o Allende lá naquela janelinha que ele discursava, com o fuzil AK que o Fidel tinha dado para ele, com o capacete que os mineiros tinham dado para ele, né, atirando. O cara é uma violência, porque é um cara pacifista por excelência. Né? A frase dele que ele falava toda era caminhante não é caminho, se acha que caminhar é andar. Vamos construindo, vamos ver como é que a gente vai e tal. Um cara, boa pessoa, né? Péssimo de discurso, né? Muito entusiasmado, desesperado como médico, porque os chilenos não comiam peixe, né? E que não precisavam importar, não sei o que lá, então ficava recomendando. Mas muito boa pessoa, né? Muito digno, tudo. Isso foi a imagem mesmo, ele foi o último cara resistindo. Dentro do palácio, cercado pelas Forças Armadas, atirando, né? Para ele deve ser um esforço estúpido atirar, né? Bom, a gente viu os aviões, né? Os caras anunciaram, meio-dia, vamos bombardear se não sair, né? Teve o famoso contato que o militar fez com ele, para ele sair, né? Garantiram ele sair do Chile. Eu acho que ele olhou para o Jango e falou, eu vou morrer, cola, porque o Jango era isso, tudo bem, cá entre nós, né? Acabei de cá, etc. O Jango deu um papel na resistência, nenhum, ficou por aí, né? Tudo bem, se matavam, é um crime, não deixa de ser, né? Mas acho que ele olhava para aqueles presidentes que iam para o exílio e terminavam, nem perguntava um palavrão lá, fez sair a filha que estava grávida, então, ficou, mas resistiu e se suicidou, né? A Paíta, que era a verdadeira companheira dele, sempre disse isso, né? Mas a esposa oficial foi para o Chile, chegou lá, o chileria falou, suicidou? Não, resistiu, formou da ditadura. Então, durante anos e anos se manteve a farsa desnecessária, né? De que ele foi morto, ele se suicidou, e, bom, foi tudo o que aconteceu posteriormente. É estranho porque parecia que aquela experiência era a última possibilidade de uma transição pacífica para a esquerda americana, né? Tentaram tudo, né? A regra era essa, ganharam, chegaram lá, tá, fizeram isso. Então agora vai ser outra coisa, né? Depois veio a América Central e falaram, bom, de fato, esgotou as transições institucionais, pacíficas, etc. Aí a mudança de correlação de força internacional disse outra coisa, né? Uma mudança muito regressiva, a própria conversão dos salvadorenhos, que deu certo relativamente ao Guatemala, que não deu, era assumir a ideia de que a correlação de força impede uma vitória militar, por mais justo que seja a via armada, né? E acho que aquilo tem a ver, então, a gente achava que nunca mais ia refletir sobre aquilo, né? Mas acho que tem a refletir porque nós estamos condenados a uma via de democratização radical do Estado. Então, acho que a gente pode pensar aquele caminho a partir de agora, né? Estamos meio estreitos, as transformações são muito menos radicais, né? Mas de qualquer maneira a inserção na institucionalidade continua a ser um tema super presente, né? Teve cercado pela mídia, cercado pelos Estados Unidos, cercado pelas Forças Armadas, cercado pelo Judiciário. O Judiciário foi decisivo, né? Por embargar cada coisa, inviabilizar qualquer transformação maior, né? O Congresso acho que legitimava coisa que o Judiciário estabelecia. Era um negócio chamado Contraloria, que era aquela que perdoava uma, né? Saiu da linha. Como é que você vai pôr aquele governo que expropriava com a posição de gente que respeitava a propriedade privada? Contar um pouco como é que foi, como é que se viveu aquilo ali, os momentos importantes, os traumas, assim, e até o golpe, que foi meio. Quando veio o golpe, o Miguel Henrique, secretário-geral do MIR, ligou para a Moneda e falou com a Beatriz Allende, que era a filha, a grande interlocutora do Allende. Ele propôs para ela, olha, faça um chamado pela rádio, conclamando a resistência, nomeie um soldado qualquer comandante-chefe das Forças Armadas, porque o seu governo é legítimo,
e nós vamos te tirar daí para levar para uma comuna. Aí ele falou, não tem mais rádio. Tinha uma última rádio lá que ele fez aquele discurso muito bonito, das alamedas, sabe? Não tem mais quem não viaja, não sei o que lá, e são vocês, agora são com vocês mesmo, não sei o quê. E a cultura é aquele negócio que só sai daqui, né? Terminando o mandato, um outro. E morreu com uma imensa dignidade, defendendo as ideias dele até o final, dentro do palácio, porque ele não estava na hora do golpe, ele estava na casa dele. Correu lá, ficou lá. Tá? A tal ponto que os socialistas nunca mais os reivindicaram. Né? Foi um momento estudantil de 3 anos atrás que recolocou a imagem, que é uma imagem pacífica, né? Só que com todas essas coisas, como socialismo, né? Então, era uma bandeira que era dos setores mais moderados da esquerda. Né? Ou nós os moderamos muito, eles foram muito para a direita. Agora a gente é da esquerda, combatia radical, então. Mas acho que é um personagem que vale a pena reivindicar, porque até as contradições que ele viveu são significativas para nós. Né? Como é que você ganha com um programa radical, sem ser hegemônico, sem ter maioria, com a institucionalidade vigente, então, estão colocados aí. Isso? Isso, muito bem. Bom, boa noite de novo, os que chegaram no meio da fala do Mir. A ideia nossa aqui é uma atividade conjunta entre o Partido Comunista do Brasil e o Partido dos Trabalhadores. O Ricardo Alemão, também conhecido pelos íntimos como Ricardo Abreu, ele é o secretário de Relações Internacionais do Partido Comunista do Brasil. A ideia é que a gente faça, a ideia nossa desde o princípio era isso, era abrir a palavra para o Emílio para ele fazer um relato solto sobre a experiência do governo da Unidade Popular, o golpe, o que se passou depois. A gente tem 2 materiais aqui para distribuição ao final, para quem tem cópia suficiente para todo mundo. Um é um resumo feito pela Terra sobre o processo eleitoral no Chile agora, vai ter eleição no Chile no mês de novembro e, curiosamente, as 2 principais candidaturas são a Bachelet, que é filha de um militar da Força Aérea pró-Allende, e uma candidata da direita, que é filha de um militar da Força Aérea golpista e que provavelmente é responsável direto pelo assassinato do pai da Bachelet. Ou seja, 40 anos depois. E a gente também tem cópia desse material, que é um material feito pelo PT na comemoração dos 20 anos do golpe. É um texto de autoria do Rui Mauro Marinho, que é um brasileiro que esteve no Chile, foi integrante do MIR, fazendo um balanço. Foi dirigente, e fazendo um balanço do que ele mesmo intitula 2 estratégias no processo chileno. O PT publicou esse folheto em 93, né, por ocasião do 20º aniversário. Bom, então isso a título de introdução. Ao final, para aqueles que tiverem interesse, a gente vai passar por 10 minutos, não mais que isso, um trecho daquele documentário A Batalha do Chile. Vamos passar não o trecho mais conhecido, que é exatamente o ataque, mas um trecho do que ele intitulou de A Insurreição da Burguesia. Um trecho bastante interessante, porque tem entrevistas com pessoas, etc. Isso ao final, aqueles que quiserem, a gente vai passar, já está posicionado. A ideia, a princípio, é que eu e o Alemão fizéssemos comentários, mas eu estava sugerindo que a gente abrisse para quem quiser tanto fazer perguntas para o Emir, quanto falar, certo? A ideia aqui é uma coisa bastante informal. E ao final a gente devolveria a palavra para o Emir, para o Ricardo, e depois a gente passaria o vídeo. Ok? Está. Eu queria então, uma pergunta para o Emir. Depois do golpe, como é que as forças de esquerda, Partido Socialista, Partido Comunista, o MIR, se posicionaram politicamente? Como é que eles se posicionaram após o golpe, logo após o golpe, ou no tempo que se seguiu? Eu acho que um erro do MIR foi achar, bom, agora eles fracassaram, agora é a nossa vez. Só que o golpe derrota todo mundo. Não só porque a repressão chega a todo mundo, mas porque a esquerda como toda é derrotada. Não sobra para ninguém, né? É uma ideia
Ninguém estava satisfeito com o golpe. Mas, tá vendo? Eu ia dizer que eu sabia que ia dar nisso, né? E supor que era possível a esquerda revolucionária reagir imediatamente. Tanto assim que o Mir decidiu, o Miguel Henriques falava, ou 2 anos ou 20 anos. Ou a gente os derruba em 2 anos, vamos ficar muito tempo. O Mir decretou, por exemplo, que o Mir não se asila, porque foi vergonhoso na tentativa de golpe de junho. Tentaram um golpe, toda a direção do Partido Comunista e do Partido Socialista se asilaram nas embaixadas. Então a direita já sabia como é que iam reagir, né? Tinha embaixadas, tudo que acontece, Tchecoslováquia, Bulgária, tudo isso. Então, também no golpe aconteceu isso. E aí o Mir, como ia jogar tudo na resistência imediata, também decretou o cara do Mir se asilar e expulso, né? Porque considerava que era a traição que fazia a esquerda tradicional, que todo mundo foi embora, né? Mas era porque apostava na parada de que era possível, não se deu conta que a relação de força mudava para todo mundo, né? Ele desarticulava tudo, né? Tudo que havia de organização, coletividade, tudo, né? Então isso acho que foi um erro, não era a ideia de, bom, vamos dar uma recuada para ver o que acontece, vamos se organizar, vai força, tá? Jogou tudo que tinha nesse começo, aí foi um debate. A direção toda acabou sendo, quase toda acabou sendo liquidada. O Partido Socialista e Comunista foram para o exílio, né? Aí foi determinante as influências externas, né? O socialismo era radical, mas pegou a reconversão da social-democracia europeia. Tanto assim que o Carlos Altamiriano, que era bem de esquerda, foi primeiro para a Alemanha Oriental, que é a Síria, uma opção, né? Depois passou para a Alemanha Ocidental, depois passou para... Não estou fazendo uma visão geográfica da esquerda, mas naquele momento significava se inserir no mundo que a social-democracia estava mudando radicalmente, né? E ele acompanhou toda essa trajetória até o ponto de cometer aquele crime mais grave de todos, mas que fazia parte da lógica, que era romper com o Partido Comunista. Quando o estratégico era a Aliança Comunista Socialista, que era a história da esquerda chilena, para se associar com a democracia cristã e fazer uma aliança mais ampla, tá? Então, e os comunistas tiveram um setor também moderado e outro setor que era a guerrilha Manuel Rodrigues, feito Manuel Rodrigues, que tinha se... Durante logo depois do golpe, um setor comunista socialista que tinha se formado no Chile, militarmente, foi para Nicarágua e ajudou a organizar o exército sandinista, então tinha quadros bem formados militarmente, e os comunistas que estavam lá fizeram a frente com Manuel Rodrigues, veio patriota Manuel Rodrigues, e fizeram luta quadra. Essa frente que fez o atentado ao Pinochet. Então, junto comigo, digamos, faziam coisas separadas, batiam a mesma, mas a direção estava na outra linha. De qualquer maneira, foi o exílio e a clandestinidade que distanciam do povo, do sentir do povo, né? Por exemplo, no começo da década de 80 começou a haver mobilizações populares, resistência, tá? E de repente o Pinochet convocou o plebiscito, que está num belíssimo filme. Belíssimo porque é uma aula de política. Na hora que convocou aquilo, a esquerda não estava preparada. Falou, não, agora não tiveram espaço na televisão, vamos espaço para mostrar como eles massacraram, quem que eles mataram, tá? A ponto que a Democracia Cristã e os outros partidos tradicionais socialistas imediatamente vão participar. E o Partido Comunista e o MIR, até a última hora, claro que estavam contra o Pinochet, mas participar da farsa, convocar o Pinochet, vai legitimar o governo dele, tá? Porque também estavam longe do... O povo queria qualquer brechinha votar contra, né? Mas aí também a esquerda revolucionária, pelo exílio, pela clandestinidade, não estava percebendo o sentido do povo. Mas na última hora se somou de maneira muito... Também tinha sido um pouco depois do atentado terrível Pinochet, fracassou, tinha tudo para dar certo. Era uma emboscada de manual, né? Era uma curva, você senta, um comboio de vários carros, né? Por azar, o Pinochet estava no último. Se tivesse encalacrado no meio, ele ia ser massacrado, né? Mas ficou no último, o cara fez uma manobra e conseguiu sair heroicamente, né? Mas até aquele foi o último ato, assim, que poderia ter, como na Espanha, aquele atentado mudou, não sei quanto mudaria, mas pelo menos descabeçava. O Pinochet era cabeça dele, daí deu o contrário, né? Ele saiu heroicamente com um netinho.
E o Pinochet tinha uma cara popular, tinha um discurso popular, tinha nacionalismo chileno, de direita, né? Mas enquanto todo o resto do continente é um mar de inflação, de terrorismo, não sei o que lá, nós somos uma ilha de prosperidade, de paz, não sei o que lá. Ele tinha uma linguagem, né? Uma linguagem muito popular. Então também tinha esse elemento. Tanto assim que é o único dos países que teve ditadura que até agora tem uma força neopinochetista, né? Por menos que agora eu digo, menos assim, mas logo de cara, perderam as eleições, nós com 45, 48, nem em outro lugar a ditadura teve continuidade e o partido todo mundo se distanciou, o partido se voltar, então, ele mostra a força, o treco, né? E claro, com a estagnação econômica que teve o Chile durante a Unidade Popular, pelo cerco, por tudo, eu lembro que só tinha filme búlgaro, nem cinema tinha, né? Então, claro, atrasou um pouco a modernização, mas aí veio shopping center, não sei o que lá, coincidiu com isso, com recursos internacionais, não sei o que lá. Então deu uma isolada também no setor de classe média. E também a brutalidade da repressão gera o silêncio também, né? Quer tocar muito no assunto, né? Ou por medo, por perda, né? Então, eu acho que a esquerda não avaliou devidamente o tamanho do retrocesso e da derrota e quis imediatamente golpear. Talvez para ser raciocínio do Henrique, ou a gente derruba agora, ele se consolida e vai ser difícil depois. Mas acho que esses foram os caminhos. O Partido Socialista foi para a direita mesmo, Aliança da Democracia Cristã, ruptura, tá? O Partido Comunista ficou dividido e um dia manteve uma armada aí, uma coisa muito isolada. Se alguém quiser fazer pergunta, a gente pede que faça aqui para que fique gravada a pergunta, não só a resposta. Pessoal, não ficar tímido, é uma gravada, a gente apaga a preocupação. A gente grava e depois apaga, coloca uma bola em cima. Eu acho que os brasileiros tiveram uma participação muito. Ninguém no governo, todo mundo fala que no governo é mentira, né? Serra, foi essa porra nenhuma. O único que teve uma missão do Allende foi Darcy Ribeiro tentar fazer um acordo sobre a questão da saída ao mar da Bolívia. É um negócio difícil de explicar, mas aí foi, né? Mas tem uma enorme colônia, uma caixinha, o Mário Pedrosa estava na direção, para assistir as pessoas. Porque o exílio é muito cruel, né? Aqui todo mundo é meio igual na militância. Quando vai para fora, quem tem diploma, quem não tem, quem tem família que não é dinheiro, quem tem família que não é dinheiro. Mas, de qualquer maneira, todo mundo estava num universo político muito parecido. Quem era comunista, partido comunista, quem era Socialista, quem era unido, então era muito similar, né? A merda foi depois, né? Porque aí saiu do Chile e não tinha ninguém que recebesse parecido, né? Então o cara foi para a Bélgica, o cara foi para o Canadá, o cara foi para o que lá, ao mesmo tempo que a esquerda degringolava. Então as referências originais desapareciam, a própria esquerda europeia, que não tinha vendido Ho Chi Minh, já falava mal desses caras, né? Frequentemente a própria relação de casal, que o jovenzinho tinha desaparecia. Tem uma crise de identidade daquele tamanho, se consolidava a ditadura aqui, né? Eu estava em Cuba, mas você ia para a Europa, toda a análise de conjuntura era muito sofisticada, mas terminava na anistia, porque todo mundo queria, né? Dia depois de amanhã, né? Porque era a salvação de todo mundo. Todo mundo falava só do Chile, não tinha vivido mais nada importante depois. Né? E foi um momento contra-revolucionário na Europa, né? Parecia que a União Soviética invadia a França depois de amanhã, né? Uma coisa antissoviética brutal. Os setores da esquerda brasileira, eu chegava lá de Cuba, né, e falava que Cuba era o braço soviético, o braço armado da União Soviética na África. Cuba estava segurando heroicamente o avanço dos sul-africanos junto com os angolanos, né? Então, Foucault, esse cara todo, Foucault, na entrevista de imprensa, com a Jane Kirkpatrick, secretária de Estado dos Estados Unidos. É uma coisa soviética, do totalitarismo, não sei o que lá. E uma parte da esquerda brasileira, toda essa parada também, né? Coincidia com uma certa degringolada, não sei o que, tá? Chegava lá, o cara não estava identificado com o Nicarágua, estava identificado no máximo com a Revolução Portuguesa. E foi bonitinho, não sei o que lá, tá? Mas não tinha a radicalidade da América Central, né? Então uma divisão muito forte na colônia de quem ficou na América Latina, tá? Não tinha como ficar muita gente nem no México, nem na Argentina, então era Cuba ou era Europa. Esse clima político muito ruim.
Pode. Você e ele, um de cada vez. Pode ir para dentro. O microfone. Faça o seu melhor rosto. Mais uma pergunta. Enrico Berlinguer, no Partido Comunista Italiano, na ocasião, ele tomou o exemplo da transição pacífica para o socialismo do Chile para suas teses de eurocomunismo. Como é que você explica essa situação? E qual foi a reação daqueles operários, os mineiros do cobre e do salitre? No Chile? No Chile. De que forma reagiram ou também não reagiram? Diante do golpe. A tese histórica da esquerda tradicional era 51% dos votos. Né? No dia que tiver 51% dos votos, aí ganha e bota o programa tradicional da esquerda, nacionalização, essa era toda. A consequência que o Berlinguer tirou é de que não basta 51%, porque do outro lado está o grandal, e está uma parte da classe média. Digamos, democracia cristã, você podia até ter chegado a 51%, mas o grosso está do outro lado. Então, quando estava chegando a 51%, eu falei, não basta. Eu estava morando em Roma naquela época, na noite em que a esquerda teve maioria. Todo mundo foi na Botega Oscuri, sede do Partido Comunista, né? Não basta, tem que trazer a democracia cristã. Isso é interminável, né? 20 anos é mais quente. Mas pela via pacífica tem uma certa lógica. O Chile, está vendo? Podia até ter chegado a 51%, mas a Força Armada do outro lado, o grande capital do outro lado, tinha que ter uma hegemonia, usava um pouquinho da nossa. Então, assim, né? O Perrenso faz uma análise que a esquerda europeia se quebrou muito também depois, porque ela primeiro se contaminou pela Revolução Cultural. Parecia a revolução dos sonhos, né? Era antiburocrática, antitecnocrática, né? Não ia ter grandes fábricas, porque senão a alienação da tecnocracia, não sei o que lá. Parece que ia fabricar bomba atômica no quintal da casa. Né? Mas era uma coisa extraordinária. A visão que os maoístas davam era avassaladora, tão como a burocracia. Então viveram essa experiência e depois se decepcionaram. Depois viveram a experiência do comunismo também, que era uma alternativa. Também não deu certo. Aí ficaram disponíveis para quase qualquer coisa. Né? Não, os operários, os mineiros são muito. Era o fantasma. Eram esquerda. Mas para a burguesia era o fantasma brutal, né? Ocupação. Né? Eu não sei te dizer o cotidiano como é que foi. Né? Era ocupação militar e como era um lugar estratégico e polícia econômica, não tinha muito jeito. Né? Não foi dali que veio a resistência popular. Foi mais nos bairros periféricos da cidade. Eu fui para lá, eu passei uns anos sem ir, depois, uns 3, 4 anos do golpe, eu fui. Incrível, né? Aquela cidade que tinha vivido, aquele país que tinha vivido aquilo, a ordem reinava. Um sentimento muito primitivo de raiva das pessoas, né? Então, vivendo no cotidiano, assim, convivendo com isso, né? A Praça da Moneda era cheia de bala, furado, só esse sentimento é que eles arrumadinhos e deixaram algumas coisas. Mas tudo funcionava muito bem, era uma ordem. Assim. Então, quem estava lá, né, no cotidiano, sem direção política, sem imprensa, sem informação. Boa noite. Eu queria fazer 2 perguntas, uma breve, né, e uma que talvez a mais importante é que volta para a questão da resistência, né? Ou porque não houve a resistência, ou como foi a reação ao golpe, né? Porque assim, isso está muito patente no Batalha do Chile. No dia 4 de setembro, aquela manifestação de apoio ao Allende era uma manifestação gigantesca, você via ruas tomadas. Sim, era impressionante. E aí o contrário, e aí por surpresa, ou não, no dia do golpe aparentemente não aconteceu nada, não teve uma reação. Por que não teve essa reação? Sabe? Será que os que saíram no dia 4 sabiam que era inútil a resistência ou estavam desacreditados? Era inevitável o golpe? Existia esse sentimento e que era impossível resistir? E a outra questão era porque assim, eu tenho estudado um pouco, eu tenho lido bastante sobre
não só o golpe, mas também a ditadura do Pinochet, né? E várias vezes, em vários momentos durante a ditadura, eu vi que tinha estado de sítio, né? Estado de sítio, não, toque de recolher, isso. Parece que foi uma constante. É verdade mesmo? Havia um toque de recolher constante? Porque em vários momentos históricos, assim, logo depois do golpe, nos anos 80, em meados dos anos 80, várias situações com toque de recolher, a população tendo que voltar mais cedo. Até que eu fiquei com essa impressão de que a repressão foi muito radical e parece que foi permanente. Olha, teve uma coisa importante prévia ao golpe. Se aprovou uma lei de controle de armas. Então você pegava o telefone, olha, meu vizinho tem uma estilingue aqui. Só que para valer foi no sul do Chile, por exemplo, passando terra, etc. Tal, era não só recuperar, quanto desarmar. Isso era qualquer mecanismo assim, elementar, eles iam lá, né? Então foi uma certa ocupação militar prévia ao golpe, né? Sobretudo nas zonas rurais, por exemplo, que tinham medo de guerrilha, tudo, né? E ocupação física e desarmamento, né? Isso era reiterado nas semanas prévias, né? Depois também repressão aos marinheiros e soldados. Eles foram em algumas zonas, talvez aprendendo um pouco do Brasil também, foram desarmando antes, não foi uma coisa assim virada do guerra. Foi uma culminação de um processo de ocupação militar, que eles foram, o pretexto da lei de controle de armas. Porque um Congresso normal não pode não aprovar uma lei de que a violência é monopólio do Estado, não é? Então, os caras têm arma. Ele leva na prática a isso. O toque de queda no golpe teve toque de queda, né? Eu me lembro que eu tinha um encontro lá no cordão industrial, não podia ir, fui para a universidade, e a gente ficou no centro de estudos onde tinha o Marino, Marco Aurélio, ficamos escondidos ali e tinha toque de queda. Depois de libertar, no dia seguinte eles liberaram, deram algumas horas para tudo sair. Saiu uma citroneta do Marco Aurélio com o Matoso, comigo, com o companheiro, com o Breno. Chegando perto do Estádio Nacional, controle estrangeiro. Quando é que entraram? 70, delegacia. E o Estádio Chile, que é o estádio em que mataram o Victor Jara, que agora chama Victor Jara, estava cheio. E não tinha Estado Nacional ainda. Então a gente ficou lá, tinha uma molecada chegando com armamento, tá? Na cela tinha os negros, que eram haitianos, mas as mulheres democráticas cristãs tinham homens, como chamavam lá, tinham denunciado como cubano, depois estavam fuzilado. Mas chegou um certo momento que o cara falou para nós, vocês não tem para onde andar, vocês conseguem chegar em casa? Voando, pegar um carro e foi embora para nós lá. Mas teve toque de queda reiterado no começo. Mas não sei até onde foi, né? Porque eu saí depois eu voltei. O que eles tiveram, isso uma das lições que o Pinochet transmitiu ao Videla, ele falou, o Estado Nacional foi um grande erro. Não prenda, né? Desapareça. Né? Porque está preso, aí começa, onde é que está meu filho, onde é que está não sei o que lá, vai buscar, não sei o que lá. Então, o negócio dos desaparecidos começou com o Pinochet, falando, é um pepino na mão, né? Fala, não prendi, não, desapareceu, não, morreu, não, foi embora, né? Então, ele foi, como se aprendeu no Brasil, né? A primeira grande exportação brasileira, que foi o nome de um livro que o Miguel Arraes fez, é Pau de Arara. Pau de Arara é uma tecnologia nacional gloriosa, foi levada do Brasil para fora. A gente sempre achava Bolívia, um país de violência, não sei o que lá. Quando começaram a aparecer os sintomas da repressão brasileira, por exemplo, entrar numa reunião do MIR chileno, do mesmo jeito que fizeram com o PCdoB, fuzilar toda a direção, chegou a tecnologia brasileira aqui. A gente achava que Bolívia, assim, não, cara, o Brasil tem, e toda a embaixada brasileira, imagina, teoricamente, um golpe você vai na embaixada do teu país, né? Ninguém passou pela cabeça, né? Porque era o lugar em que o Fleury frequentava, era o lugar de articulação, e esse embaixador, que agora o Estadão voltou a retomar o nome dele, fez uma reunião da junta militar, aproveitou um coquetel lá, a militar chilena se reuniu na embaixada brasileira, né? E quando ganhou, saiu no Mercúrio ele falar, ganhamos. E atribui ao cara da junta dizer que ele era o quarto membro da junta militar. O cara que tinha uma carreira, depois foi para a Austrália. Está o nome dele, eu guardei até para voltar a difundir para ele, claro. Está recuperando cara de carreira diplomática. Esse cara
mesmo a posteriori, mas era um lugar de articulação pesada, até porque era um modelo acabado. Ordem com crescimento econômico, como você quer, né? Tinha bagunça, guerrilha, Tupamar, sei lá, estagnação econômica. Então, o modelo brasileiro é um modelo assim, né? É isso. O Chile era desconhecido, ninguém sabia nada. Ninguém sabia Colo-Colo, né? Aquela perguntinha no início da escola, quais são os 2 países da América do Sul que não tem fronteira com o Brasil? O Brasil é tão grande, o país nem existe, não tem nem fronteira com o Brasil. Equador de Chile, não sabia mais nada. Mesmo aí, ainda de esquerda não sabia, e o Neruda, mesmo o Neruda não era. Bom, Ricardo, algo bem conhecido. Fazer só alguma contribuição, eu concordo plenamente com o que o Emílio falou. Né? Além de ter vivido, também ele estudou essa experiência e daí tem a elaboração teórica sobre o assunto. Né? Quando o Walter falou dessa atividade, eu lembrei de um texto do Emílio, O Poder, Cadê o Poder? Né? Interessante isso, porque não só um texto leninista, grande Chile, mas também, claramente, eu não sei se ele cita o Chile nesse texto, mas deve ter, né, influência da experiência que ele teve lá no Chile, porque se trata disso, quer dizer, como você conquistar o poder em países mais complexos, né? Como esses países do nosso Cone Sul. Então, também deixo essa questão para o Walter para me comentarem. Né? Fidel teve muita influência da revolução, da guerrilha sandinista que o Sandino fez. Né? Ou seja, aquela região da América Central, a estratégia insurrecional armada, de fato, demonstrou que era possível, tanto é que Nicarágua, em 79, depois do golpe no Chile, chegou a ser vitoriosa. Né? Mas nenhuma guerrilha no Cone Sul chegou a ser vitoriosa. Isso tem a ver também, eu acho, com a formação social, econômica, com a formação do Estado Nacional brasileiro, argentino, chileno. E até o que aconteceu na Bolívia recentemente, que deu o surgimento do MAS, né, e na figura do Evo Morales, só foi possível até pela característica da formação social boliviana e do Estado boliviano. Né? Mesmo os países agrários parecidos com Cuba, faltou um fator fundamental, determinante, que é surpresa. Cuba foi surpreendente, mas os presidentes exato. Os lugares estavam bem atrás. Né? Qualquer coisa era desqualificada na lista. E eu acho que o grande mérito da experiência do Chile, e aí isso se expressa na consigna, né, que o Luiz Covalan cunhou na época do PC do Chile, que era nem revisionismo, nem evolucionismo, nem reformismo, para rechaçar as críticas que eram feitas, né, na época, nem cópias mecânicas. E aí que é interessante, porque ele resgata também, de alguma maneira, a esquerda chilena, tanto o Allende, o PS como o PC também resgata as ideias do Mariátegui, e aquela ideia de que não tem um caminho único de revolução, nem de construção do socialismo, né? Que tem que ser uma experiência nacional e um caminho próprio para cada país. Isso hoje é um senso comum, uma obviedade, mas na época era uma heresia dizer isso, né? Você negar que só podia ser pela via armada, só podia ser pela insurreição. Na época era uma heresia, alguém falou sobre isso aqui, né? E a ousadia do PC chileno, né, em se confrontar até com o PC da União Soviética, né, que tinha uma opinião sobre o Chile, né, porque, pelo que eu estudei, eu até me baseei numa sessão de mestrado de uma companheira nossa do PCdoB, aqui na PUC, ela fez doutorado na USP, e ela estudou os documentos da época, e todos os documentos, e textos, discursos e reuniões do Comitê Central, etc., do PC do Chile, né, de 60 e pouco até a autocrítica atual que eles faziam quando ela fez a tese há uns 10 anos atrás. Então eu vou colocar aqui algumas conclusões que ela tira e algumas citações que é interessante para contribuir aqui para o debate. Né? Então, primeiro, o PC do Chile dizia, via chilena ao socialismo. Né? Uma etapa pacífica inicial, mas não dizia que ia ser sempre pacífica. Né? Isso não era o programa. Né? O programa era uma via chilena ao socialismo. Né? Essa de nem, né? E era aquilo. Mas tinha um programa interessante que é similar ao programa revolucionário atual
da esquerda revolucionária latino-americana atual. Né? Por isso que eu acho que eles foram originais, foram fecundos para isso também. O programa dizia, a saída revolucionária, não era a saída reformista, para o Chile, não está obrigatoriamente associada a uma via determinada de insurreição armada. É isso que eles diziam. Né? E previam duas etapas. Né? A primeira etapa, da eleição de 70, até a conquista do poder total, porque eles tinham consciência clara de que não tinham todo o poder, tinham só uma parte do poder. O recupera o texto do Emílio, está no governo, né? Tem uma parte do poder, não é ter todo o poder. Eles tinham clareza disso. E eram criticados pelo esquerdismo por isso, né? Porque, por ter noção melhor da correlação de forças, eram acusados de ser recuados, de estar sendo reformistas, de não estar, né, colocando adiante a revolução. E uma segunda etapa, aí sim, de uma transição ao socialismo, né? Para implementar o programa mesmo máximo. Né? Então eles tinham claro que aquele momento era um momento de acumulação de forças, uma parcela do poder, não todo o poder. Só que também se equivocaram bastante. Né? E aí a Elisa cita uma frase do Corvalán, ela mesma entrevistou o Corvalán sobre isso. Né? Ele tem o mérito de ser o principal dirigente dessa época do PC do Chile, não dogmático, original, mas ele se equivocou, junto com Allende, sobre o papel das Forças Armadas. Teve uma ilusão muito grande. Em 73, ele disse, entre aspas, abre aspas, estou seguro que as Forças Armadas seguirão mantendo sua defesa e respeito ao governo. E, se tentarem um movimento sedicioso, encontrarão uma resposta mais enérgica dos trabalhadores do povo. O Cooper falou, quer dizer, eles tinham confiança de que, se por acaso o Pinochet e o exército tentassem o golpe, né, primeiro que era um povo profissional, o Chile é diferente, aqui no Chile é diferente, as Forças Armadas aqui vão, né, ter uma boa relação com eles vão respeitar a institucionalidade. Foi a grande ilusão que eles tiveram nesse momento. Né. E que se tentarem... o povo de uniforme. Como? As Forças Armadas são o povo de uniforme. Exato, eles tinham essa visão. Mas, o trato é popular. Mas se a elite tentar, das Forças Armadas, a base, né, os soldados vão com a gente resistir e vão garantir junto com o essa foi o grande erro que eu acho que eles cometeram. Não sei se também, se compreendessem que podiam ser traídos, podia ter um final diferente, até pelo quadro internacional de forças, pelo cerco. Eu não sei se seria diferente, mas com certeza eles erraram aqui, né? Aí a história mostra. E fazer autocrítica. No dia do golpe, o escritor Volodya Teitelboim, né, que eu também tive a oportunidade de conhecer, uma grande figura, no dia do golpe, ele dá uma entrevista a um jornal italiano que ele fala o seguinte: o campo reacionário, que se dizia respeitoso à democracia, às liberdades e aos direitos humanos, esse campo reacionário que faz parte da Igreja das Forças Armadas, né, demonstrou que não aceitava que o povo pudesse se aproximar do socialismo pela via eleitoral democrática. Uma obviedade, mas que ele reconhece no dia do golpe, na entrevista a um jornal italiano. E depois o Oscar Azoka, que hoje é um dirigente importante do PC do Chile hoje em dia, fez há uns 20 anos, mais ou menos, quando completou 30 anos acho que da vitória de 30. Em 2000 ele faz um texto, também com uma autocrítica, né, dizendo que o PC do Chile, àquela altura, acreditava que as classes dominantes não recorreriam à violência, que viam as Forças Armadas como um corpo profissional e que era suficiente duas coisas para avançar a via chilena, para eles, revolucionária. Né? Avançar as nacionalizações e a economia ser eficiente com nacionalizações e o povo está mobilizado. Né? Quer dizer, a grande força era o povo mobilizado que ia garantir que o processo fosse adiante. Mas havia também, e ele colocou bem isso, né? Quer dizer, um grande enfrentamento, quer dizer, o ambiente era muito esquerdista, né? Naquela época. Tinha diferenças no próprio Partido Comunista e o Emílio citou setores do PS, MIR, MAPO, né? Setores que pressionavam numa linha mais esquerdista, que também ajudava a desestabilizar o governo, de certa maneira. Mesmo sendo parte do governo apoiando, mas também eu acho que há um erro desses setores nesse momento. Né? E por fim, citar uma frase do Chaves, que eu acho que é importante para a gente ver como a esquerda amadureceu e tem consciência do que aconteceu no Chile. Né? O Chaves disse, logo depois, eu acho que depois de 2002, depois daquele contragolpe, e olha, a diferença é que a Revolução Bolivariana ela é pacífica, mas não desarmada. Né? Ou seja, isso faz toda a diferença.
né, no caso da Venezuela, né, o controle político e até ideológico hoje das Forças Armadas. A gente estava numa atividade do Folha de São Paulo, teve uma parada militar, né, e as Forças Armadas gritando, né, revolução, bolivariana, né, e todos os generais também lá. Quer dizer, é outra Força Armada, não é a mesma, né, de antes. Citar também que eu tive uma longa conversa com o Guilherme Tellier, que é o atual presidente do PC do Chile, quando foi 30 anos, não da Morte do Allende, há 10 anos atrás, acho que uma data redonda, não lembro se foi 35 anos da Morte do Allende, ele me colocou no carro, a gente foi até visitar a Isla Negra, é uma delegação que o PC do Chile convidou, né? E ele colocou, quem é Guilherme Tellier, né? Ele era o comandante das Ações Armadas da Frente Patriótica Manuel Rodrigues, à altura, né? Então, portanto, era o cara da pesada do PC do Chile, né? Ele me colocou no carro e foi perguntando como é que foi o processo no Brasil mesmo, desde os anos 80, no fim da ditadura, como é que vocês chegaram a ganhar o governo, como é que é o sistema de alianças lá no Brasil, como funciona a aliança entre a esquerda, essa aliança com o centro, como é que é com o sistema parlamentar, eu fui perguntando. E do meu lado estava um assessor dele, que é o segurança e o guarda-costas, é o assessor do mesmo tempo, que treinou guerrilha, né, treinou arte da guerra na Tchecoslováquia e que era um companheiro dele na Frente Patriótica, né? E ele, olha, tá vendo? Tá vendo como é que foi no Brasil? Tá vendo? Quer dizer, então foi um caminho da autocrítica que ele foi fazendo, de Santiago até a Isla Negra, né? Quer dizer, meio que aprovando a experiência brasileira como um exemplo de uma experiência, claro, não a copiar, mas a se seguir, assim, ter como referência no Chile de hoje. Depois, no Congresso do PC do Chile, não sem polêmica, mas uma minoria muito pequena, aprovou a tática atual que ele executa, que ele lidera, de aliança com a democracia cristã, de aliança com a concertação, mas quando eles aprovaram no Congresso. E agora, na eleição do Bachelet, vai se verificar essa tática, né? Um novo programa, um novo governo com as mesmas forças políticas. Porque mudou o quadro, né? Da América Latina, mudou o quadro. Então, essa vitória que se anuncia da Bachelet, né, foi uma tática, claro, gestada junto com o PS, junto com outras forças, até junto com a democracia cristã. E no Congresso, eu estava lá no PC do Chile, antes de um belíssimo show do Inti Illimani, né, quando fizeram 100 anos, em dezembro do ano passado, que eles contam a partir daquele primeiro partido fundado, né, há 100 anos atrás, não contam a partir do nome PC do Chile, houve um ato político, né, onde estava o PS, estavam todas as frentes políticas que hoje apoiam a Bachelet, e estava a democracia cristã, né? E para o cara não ser vaiado da DC, o Guilherme Tellier teve que subir com ele no palco, né, abraçado, porque se vaiasse, a DC também vaiava o Guilherme Tellier, que era o presidente, né, para evitar a vaia. Então houve um debate interno interessante no PC do Chile, né, que afinal chegaram a um consenso, uma minoria muito pequena contra, né? Então, para entender também o movimento, o caminho que fez o PC do Chile. O próprio Guilherme Tellier foi o comandante principal das ações armadas, né, da parte organizativa, da logística, da ação armada. Hoje é o principal dirigente que aplica essa tática de apoio à Bachelet, aliança com a DC, com o PS. Então, acho que reflete o amadurecimento também, né? E eu acho que hoje, eu tenho dito isso, na esquerda em geral, hoje, né, na América Latina, tem muito consenso, né? Acho que é um quadro de muito amadurecimento e também de muito realismo e de muito consenso, né? O problema aí é não perder o sentido da revolução, esse que é o perigoso. O perigoso é a gente ficar, né, nessas reformas limitadas que não acumulam força para uma ruptura, para um sistema, para uma transição ao socialismo. Esse é o risco hoje, né? Não é mais da época eu acho, de errar na tática, né? Eu acho que é um grande amadurecimento. Então eu queria que o senhor colocasse só essas contribuições, vou dizer que eu estou muito de acordo com o que o Emílio falou, né? E acho que é importante a gente resgatar hoje esse debate pelo caráter pioneiro, original da experiência. Claro que também houve a experiência dos anos 30 e 38 antes da Frente Popular, né? Não começou em 70, ou seja, em 70 foi já uma segunda tentativa, né, de um governo desse tipo. Não conheço menos ainda a experiência dos anos 30, né? Mas é a trajetória que
o PC do Chile tem hoje, né? E o Chile hoje assim, mantém a mesma Constituição da época do Pinochet, né? Um sistema eleitoral completamente arbitrário, Foi aprovado sob toque de queda. A consulta para aprovar a Constituição foi feita numa época de toque de queda. Então é isso aí. Tem que voltar até essa hora. Quem mais quer falar? Eu devolvo a palavra para o Emir, a gente encerra essa parte para aqueles que quiserem assistir um pouco do filme em 10 minutos. Companheiros? Não. Essa é a única proibição que tem. Olá, boa noite. Eu quero pedir uma avaliação de vocês a respeito dessa questão da contra-insurgência. Então, essa experiência do Chile, ela foi interrompida brutalmente com esse golpe. Enfim, não podemos avançar e chegar a discutir se chegaremos ao socialismo ou não, porque foi interrompido com um golpe brutal da direita. E hoje, na América Latina, nós temos também o Maduro está o tempo todo denunciando tentativas de golpe, de desestabilização, de até assassinato. Tivemos o golpe no Paraguai, o golpe em Honduras e temos, enfim, várias tentativas na Argentina também de desestabilizar o governo, no Brasil. Então, a partir dessa experiência chilena, que legado, né, nós temos para a esquerda dentro deste contexto de desestabilização, de frente à direita e ao neoliberalismo? Bom, fiz umas notas aqui, não necessariamente por ordem que foram surgindo. Primeiro que a democracia cristã, através do seu principal teórico, desde o começo disse que nós vamos recuar, porque eles estão avançando, mas o nosso Moscou é a institucionalidade. Moscou no sentido que você não pode ceder, é o espaço estratégico. Então, era por isso que a justiça tinha um papel importante, justiça e congresso, né? Tal coisa afetou a lei, pá! Então, eles tinham uma ideia de que a institucionalidade era a favor deles. Né? Depois se falou aqui do soviética, tá? É preciso recordar que o maoísmo passou por aquela fase desvairada. Primeiro, a União Soviética tinha se tornado capitalista, grande potência, né, do capitalismo é imperialista. Depois tinha dois imperialismos, os Estados Unidos era um imperialismo decadente, a União Soviética era um imperialismo dinâmico e ascendente, portanto, aliança com o imperialismo decadente contra o imperialismo ascendente, e o critério era impedir o expansionismo soviético. Então, no caso do golpe no Chile, o maoísmo foi a favor do golpe, não foi a favor do apartheid na África do Sul, porque tudo era o perigo soviético. E o Pinochet jogava essa primeira derrota do comunismo soviético no mundo, nós é que fizemos aqui. Para ver como o ultra-esquerdismo tem coisas que podem chegar contra-revolucionários brutais, né? O golpe do Pinochet no Chile, de perder a ideia do que é direito, do que é esquerda, do que é popular, do que é popular. Apartheid, né? A Internacional Comunista, apesar do Chile ser o grande partido e o Uruguai o outro grande partido, os partidos de confiança são os argentinos. O portanteiro intelectual foi da Juventude Comunista e ele chegou a ser correio, porque as orientações chegavam ao Codovila. Tem um partido que tinha muita importância. Ele chegou a levar o correio para o Corvalán para mostrar as orientações da Internacional. Quer dizer, não era um partido de muita confiança, os chilenos, não sei se ficaram, sei lá, como que tinha vindo. O tema mais importante de todos, que acho que mudou, é aquela alternativa reforma-revolução. Nós éramos prisioneiros do livro da Rosa, ou é reforma ou é revolução. Isso acho que amadureceu a esquerda. Né? A gente também naquela época, o governo aí, obviamente era reformista. Então, naquela época era um palavrão, então você já de cara não pensava qual é o tipo de reforma que tem um potencial anticapitalista, qual que não tem, essas coisas todas. Então, isso aí é uma coisa que distingue muito a esquerda hoje, excessivamente. Pensa mais reforma como um caminho para a revolução. O Brasil, claro, porque no Brasil a gente podia ter mais ingenuidade em relação às Forças Armadas, também se falava da história de povo de uniforme. Agora eles podiam ter aprendido. Brasil, né? O Prestes falava essas coisas. Estamos no governo, estamos no poder. Ou falava, quando veio o golpe mesmo, acho que o Pereira lá, que era supostamente na frente, ele falou, é um patriota equivocado. Ele não tinha ideia que era um patriota, mentiu.
quando eu acho que a questão essencial é que a doutrina de segurança nacional construiu essa estratégia toda, né? Veio do fim da Segunda Guerra Mundial, no caso do Brasil, do vínculo do Golbery, do Castelo Branco com as forças norte-americanas na Itália, fundou a Escola Superior de Guerra e levou em prática a doutrina de segurança nacional, que é essa ideia da Guerra Fria, né? Ver o comunismo tudo quanto é lado, o Estado tem que ser blindado como quartel-general do governo, né, militarização do Estado, isso que eles tentaram ao longo do tempo, que acabou dando certo no golpe. Então essa foi, não era uma coisa contingente ali, não, e além do mais, eram caras formados na Escola das Américas ou formados nas coisas, não era só uma ideologia em geral, era a formação do pessoal mesmo, né? Então essa não era só pensar, olha, no Brasil aconteceu isso, tinha todo um trabalho ideológico que tem que ver com a Guerra Fria e tudo mais. A gente podia repensar aquela coisa do Engels, o último texto do Engels, em que ele não virou reformista, mas ele falava, bom, a Comuna de Paris foi bloqueada, a reforma da cidade, dificultar a barricada, e na Alemanha o proletariado se multiplica, industrialização, cada vez mais votos, vai se ganhar, o que muda? E ganhando, eles vão desatar a violência contra nós vamos ter mais legitimidade de responder. Responder com o quê, né? O Ademar de Barros tinha uma resposta, né? Eles não mencionaram porque era pornográfica. Né? Então o Partido Comunista procurou para nacionalizar a Light nos anos 40, ele gloriosamente falou que a linguagem dele, nacionalizar com o quê? Uma bunda? Que correlação de força? Quando veio o golpe, o doutor Ademar, vamos resistir, eles vão me caçar. Resistir com o quê? Então o Engels tinha uma ideia, bom, quando eles desatarem, parece que vão desatar de fora para dentro, desatar de dentro, das coisas armadas. Então é mais complicada a questão. Eu acho que o Chile tem um sistema político que não é aquele, mas continua a ser terrível, porque é voto distrital, supostamente democrático, só que as duas primeiras maiorias ocupam tudo. Então o Partido Comunista chegou a ter 12% de votos e não elegeu um parlamentar. Então o Partido Comunista está um pouco também viciado com a ideia de que quem acena com reforma política, ele fala. Eu estava no segundo turno da eleição da Bachelet anterior, obviamente a posição correta era votar na Bachelet. Acho que pessoas de esquerda nem falavam votar na Bachelet, tinha um símbolo de trânsito que falava não à direita. Mas eu fui numa feira do Partido Comunista, a juventude comunista em bloco contra votar no segundo turno. E a direção lá reprimindo para não aparecer muitos cartazes, tem uma certa linha lá. Também, é claro que a Bachelet era muito mais conciliadora naquela época do que ela pode ser hoje, mas tem... Isso foi antes desse último congresso. Esse congresso passado foi muito importante, foi histórico até para eles, o ano passado. Eu acho que o tema que a gente não pode perder de vista, que é o nosso horizonte, por mais que a gente valorize a reforma, tudo, é o anticapitalismo. O problema nosso não é que a gente não fala de socialismo, a gente não fala de capitalismo. Nunca o capitalismo teve tão desmoralizado em escala mundial como agora. Não estou dizendo que por isso chega o socialismo, tem que consumir as forças do mal. Agora não é nós que desmoralizamos, eles se desmoralizam pela crise, que eles não conseguem resolver, né? E a gente não retoma uma ideia. O Brasil hoje está bloqueado pelo capitalismo. Não é que a gente só vai avançar se romper o capitalismo. O governo faz todas as concessões para a burguesia investir, não investe. Então, é uma minoria que está acostumada pela boca torta à especulação financeira, o governo aumenta mais a taxa de juros, com mais razão vão para lá, e eles não investem. Eles geram a incerteza e depois falam, não invisto porque é uma incerteza, né? Essas coisas todas que eles fazem. E o que pode ser o papel do Estado? Tem que ser fundamental, a reforma tributária, nacionalização, regulamentação. Até na lógica tecnocrática, muito presente no governo, a única via é o Estado. Porque chega uma hora eles ficam dependendo da vontade da burguesia privada, simplesmente, né? Então, não estou dizendo que isso não precisa ser nem anticapitalista, pode ser a favor do desenvolvimento econômico, da distribuição de renda, mas eles são um obstáculo a isso. E para nós, o que é? É o capitalismo, é a lógica do lucro. O lucro é mais fácil na especulação, vai na especulação. Né? Então, a gente tem uma possibilidade de retomar um discurso anticapitalista a partir da conjuntura atual. Não é porque só vai avançar com o capitalismo. Pode avançar numa lógica até meio estatal, meio reconversão empresarial. Quando a Dilma ganhar de novo, eles vão perceber que, olha, vocês estão fora do governo aqui muito tempo. Né? Então eles podem ter elementos de
Porque agora estão querendo se estabilizar porque tem uma conjuntura política, ataques, mas há sintomas de que eles têm certeza que vão perder. Certeza. Até porque a única chance deles era se acertar com a Marina, e não é que a Marina não tenha vontade, está louca de vontade, não dá garantia, não sei o que lá, então não tem onde entrar. Então, pode haver elementos que possibilitem uma hegemonia de outra ordem, mas hoje em dia o tema do capitalismo está colocado na ordem do dia, né? Não é só neoliberalismo, é a lógica do lucro. O lucro se dá ali, não, aqui não investe, não, né? E acho que isso tinha no Chile de forte, né? Tinha uma coisa de crítica ao capitalismo que era forte. Não tinha as forças anticapitalistas, sobretudo não tinha classe média que era democrata cristã, né? Então, um certo isolamento das forças populares. Bom, gente, a ideia nossa desde o princípio era fazer uma atividade hoje, dia 4, e em Brasília, dia 11 de setembro, para marcar os 40 anos do golpe, e para fazer esse tipo de reflexão aqui, pelas razões que o Emílio e o Ricardo já salientaram. A gente considera que a reflexão sobre a experiência chilena é atual, certo? Sobre todos os aspectos da experiência chilena é atual. Não vou aqui falar mais do que isso. Para aqueles que chegaram no final, lembrando que tem um pequeno resumo feito pela Terra sobre o quadro eleitoral na eleição chilena, e tem o texto do Rui Mauro Marini, que foi publicado pelo PT em 1993. Agradecer ao Ricardo Abreu, agradecer ao Emir Sader, e aqueles que quiserem ficar mais uns 10, 15 minutos, a gente vai passar um pequeno trecho desse documentário chamado A Batalha do Chile. É um documentário que tem 4 CDs, está disponível à venda, e é muito instrutivo, né? E sexta-feira, 17 horas, na Praça Ramos, vai ter um ato contra a guerra contra a Síria. Porque, se puderem, é importante participar. Então a gente encerra por aqui, peço uma salva de palmas para os dois.